Oi, pessoal, 2025 acabou e foi um ano com muitas leituras boas, outras nem tanto, uma diversidade bem grande de gêneros literários, alguns livros nacionais, principalmente internacionais. Mas e aí? Quais foram os meus favoritos? Se eu abandonei algum? Quais que eu não gostei? Essas perguntas serão respondidas no vídeo de hoje, na retrospectiva de leituras de 2025. Olá, pequenos e grandes leitores, como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos. Feliz ano novo para todo mundo, que 2026 seja um ano incrível para todos nós. E hoje eu vou fazer a minha retrospectiva de leituras de 2025. Dessa vez de um jeito diferente, me mantendo aqui fiel ao que eu reforço, ao pensamento que eu tenho reforçado muito durante os últimos vídeos. Leitura não é uma competição, cada um lê o que quer, quando quer, e quantidade não importa. O que importa é o quanto você aproveita, se aquelas experiências de leitura realmente foram boas e importantes para você. Então, por isso eu não vou falar quantos livros eu li, porque isso não interessa a absolutamente ninguém me fez essa pergunta, então eu não vou chegar esfregando na cara, né, das pessoas, ninguém precisa saber, não importa. Eu vou fazer de um jeito diferente. Eu tô aqui com um papelzinho, vou falar pra vocês os gêneros literários que eu li, o que eu li mais, o que eu li menos. Vou falar quantos livros internacionais e nacionais eu li, quantos não. O que eu li mais, o que eu li menos. Além de falar 6 favoritos, 6, mas eu dei uma trapaceada. E 2 leituras que foram as piores do ano, que eu não gostei de forma alguma. E se eu abandonei algum livro, o que eu quero ler mais, o que eu quero diversificar, mudar para as minhas leituras de 2026. Então fiquem aqui no vídeo, acompanhem tudinho e comentem aqui embaixo a sua retrospectiva de leituras, que eu quero saber. Vamos lá? Primeiro, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com os seus amigos e também me segue lá na rede vizinha para mais indicações. Bora! Esse foi um ano que eu experimentei bastante com diferentes estilos literários, experimentei coisas que eu nunca tinha lido antes e avancei em algumas outras, né? Então, nos clássicos, por exemplo, eu saí dos clássicos infanto-juvenis e fui para os clássicos mais tipo Jane Austen, coisas assim. Jane Austen ainda vai aparecer muito nessa lista, porque eu fiquei completamente obcecada. Tanto que o meu trabalho de conclusão do 9º ano foi sobre ela. Então, né, gente? Eu tô aqui com a minha folhinha. Eu me surpreendi bastante com alguns resultados. Falando aqui em números, mas só pra vocês terem uma noção. Eu li 5 ficções de cura. Curioso, porque ano passado eu acredito ter lido muito mais. 2023 e 2024, ano passado ou retrasado, não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Não sei se já é 2026 ou se ainda é 2025, mas vamos lá. 2023 e 2024 foram anos que eu li muita ficção de cura, que foi um período assim que eu tava muito dentro do gênero. Tem um cabelo caindo, saiu aqui do meu penteado. Ficou bonito, gente, eu achei. Eu gostei. Então, mas esse ano eu acabei que enjoei um pouco, ficou tudo muito batido. Então eu li apenas 5 e gostei de todos os que eu li. Eu li 8 livros infanto-juvenis. Mostra novamente essa quantidade um pouco mais reduzida, mostra que eu estou crescendo de todo jeito. Estou aí Estou, assim, no início da adolescência, né? Eu vou fazer 14 anos agora em janeiro, né? Dia 13. E tô evoluindo, né? Já tô me desafiando com leituras mais avançadas, mas não deixo de gostar
de alguns livros infantos juvenis, porque tem alguns, gente, que são pra todas as idades, são realmente mexem muito com a gente, independentemente de você ter 8, 18, 28, 38, 48, 60 anos. Tem livros que são, assim, incríveis. Eu li 5 livros de mistério, foi um ano que eu li bastante Agatha Christie, gostei bastante. E também terminei a série Manual para Boas Garotas. Li Onde Nós Está Mentindo. Esse foi uma leve decepção. Foi um 3 de 5 ali, bem sólido, assim, sabe? Bem... Assistam a minha resenha, porque vocês vão entender. Então, eu transitei aí entre o mistério mais antigo, mais clássico, digamos assim, com a Agatha Christie, e o mistério mais contemporâneo, né? As investigações criminais feitas por adolescentes, muitas vezes, ou envolvendo adolescentes. Eu não entendo esses adolescentes, gente. Tudo bebe, fuma nesses livros. Não entendo. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vou falar, né? Eu li 6 livros de fantasia. Novamente, um gênero que eu gostava muito na minha infância. Quando eu tinha ali até uns 10 anos, eu gostava bastante. Fui crescendo, acabei deixando um pouco, né? Porque acabou ficando tudo muito batido e tudo mais. Mas gostei bastante dos que li. Não consigo lembrar de nenhum que tenha sido uma grande decepção. Eu tive poucas decepções nesse ano. Bem poucas. Não foi um ano de... Eu só tenho 3 ou 4... Não, mentira, tem mais. Umas 5 decepções. Assim, que eu me lembre agora. Então, não foi um ano com leituras horríveis, né? Eu li 7 livros de ficção científica. Isso me surpreendeu bastante, porque esse gênero não é um que me atrai muito. Eu não sou muito de ciências, nem de matemática, nem das exatas. Mas, então eu li os 6 livros do box do Júlio Verne, que eu tenho aqui em casa. E li Flores para Algernon. Esse, minha gente, incrível. E um número curioso até, não esperava. Eu li só 2 de não ficção. E um deles, inclusive, está aqui nos meus favoritos. Acho que vocês já devem saber qual é, né? Dica, tem 2 bate-papos que eu gravei com meu pai. Ficou fácil, né? Eu li um livro de cozy fantasy. E ele vai voltar. Li um de filosofia, agora no final do ano. Eu não sei se já saiu a resenha dele. Não sei se esse vídeo vai ser postado antes ou depois da resenha. Mas é do mesmo autor de O Mundo de Sofia. E eu gostei bastante. Eu li 3 livros de poesia, que também vou voltar pra cá. 3 romances históricos. Eu gosto muito de livros históricos que tem esse contexto ambientados, assim, no passado, que ainda contam a história de algum lugar. Eu adoro. Simplesmente adoro. Inclusive, o que mais me impactou, que foi mais, assim, soco no estômago, foi A Jovem Bailarina de Auschwitz. Isso porque é a versão para jovens, a versão adaptada pela própria autora para o público adolescente. E ainda assim, cuidado, tá? E vamos lá. O que mais? Falei tudo. Eu li 15 livros de romance. Assim, me surpreendi. Não esperava ter lido tantos, assim, nessa quantidade. Não, e li muitos de romance romântico mesmo, sabe? Porque o romance é algo muito abrangente. Li alguns que não são de romance romântico, são romance de outro tipo, que agora eu não consigo me lembrar ao certo classificar assim. Mas li vários de romance romântico também. Alguns bons, outros bem ruins. Mas é isso. Eu li 18 clássicos. E foi nesse ano
que eu descobri, assim... Eu não sei como é que eu explico, mas que eu entrei numa nova obsessão literária, que agora vai ser difícil eu sair. Jane Austen, meus amigos. Quando você começa, é um caminho sem volta. Fiz trabalho de escola sobre ela, assisti os filmes, né, que foram as adaptações, adaptados a partir dos livros, então, né, começou esse ano. Não esperava que fosse gostar tanto, mas gostei. E eu li 5 livros de contos, 5 livros de contos e histórias curtinhas. E foram experiências interessantes também. Falando em números aqui, mais para vocês terem uma noção, né? Então, os que predominaram foram os clássicos, os romances, e a gente também teve bastante ficção científica, impressionantemente. Mas foi bem diverso, foi, assim, muito eclético, né? Eu sou bem eclética nessa questão de leitura, leio de tudo um pouco. Só não gosto de terror e coisa assustadora, isso aí eu tenho medo. Mas leio de tudo um pouco. E foi isso. Pro próximo ano, eu queria ler... Deixa eu ver aqui. Talvez mais livros de poesia. Já explico por quê. E o que mais seria interessante? Mais mistérios, talvez. Mais livros da Agatha Christie, porque eu gostei bastante da escrita dela. Então eu queria me aventurar um pouco mais nesse universo. E de resto, é isso, né? Esses foram aqui todos os gêneros literários lidos esse ano. Falando de autores, eu não contei os repetidos. Por exemplo, eu li 3 livros do mesmo autor. Não contei uma vez só. Temos muitos internacionais, né? Esses daqui eu não contei números exatamente. Vários internacionais e poucos nacionais. Bem pouquinho mesmo. Eu confesso que pro próximo ano eu queria experimentar mais livros nacionais. Pra entrar mais em contato com a cultura de onde eu nasci, né? Porque eu já entrei bastante em contato com as minhas origens, lendo os livros de ficção de cura escritos por autores japoneses, mas também queria entrar mais em contato com a cultura de onde eu nasci e onde vivo, né? Então eu queria ler mais livros nacionais. E também aqui nessa listinha predominaram as mulheres, né? Então a maioria dos livros que eu li foram escritos por mulheres. Girl Power. Esse ano eu também fiz algumas leituras em inglês, mas foram poucas. Foram 3, se eu não me engano. E ano passado eu li a coleção Pages & Co inteira, em 2024, né? Então, e esse ano eu li o outro livro de uma outra série da mesma autora, né? Quero continuar lendo essa série aqui. Às vezes pode parecer que vai ficar batido, mas não. Então eu quero continuar lendo essa série, não sei quando sai o próximo, não sei se já saiu, mas eu quero ler. Também eu comprei algumas edições muito bonitas, muito lindas mesmo, em inglês lá na Martins Fontes, de alguns clássicos que eu já li. Então, já li uma delas, inclusive, a de Mulherzinhas. Então, pretendo ler os próximos nesse ano, agora. E eu não sei, eu acho que praticando o meu inglês através de leituras, eu posso melhorar
ainda mais. Apesar de já ter um nível bem legal, eu pretendo ficar assim, fluente de verdade mesmo, sabe? Aquela coisa bem... conseguir escrever um texto acadêmico em inglês, sabe? Bel, você abandonou algum livro? Sim. Tanto que eu nem contei ele aqui na lista, porque foi tchau, tchau. Nascida Meia-Noite, de C.C. Hunter, a mesma autora de Eu e Esse Meu Coração, livro que eu até gostei, até achei bonitinho, mas esse aqui não deu. Não deu, de verdade. Muita vergonha alheia, gente. Muita vergonha alheia. Sabe aquela coisa vergonhosa mesmo? Adolescentes, né, gente? Adolescente acaba passando vergonha. Eu também passo vergonha. Gente, mas isso aqui não dá. Realmente não deu. Uma premissa interessante, mas acabou que ficou batido. Ficou aquela coisa meio chata. Fora os momentos vergonhosos, né? Os momentos... dá até dor física. Agora vamos para favoritos e desfavoritos do ano. Começando pelos livros que eu não gostei, que eu considero as piores leituras de 2025. Minha opinião apenas, tá bom? Minha experiência. Toda Chance Tem Chá, eu falei que aquela uma cozy fantasy que eu li iria voltar. Pois cá está ela. Não deu. É só loucura, não tem conexão nenhuma. É um monte de enredo solto. A tal livraria que as personagens estão construindo mal é falada. Não gostei. Não funcionou pra mim. O esquema Cozy Fantasy não funcionou pra mim. Porque pra mim, fantasia tem que tirar o fôlego mesmo. Tem que te deixar sem sono. Eu não sei se foi por causa do livro, né? Não sei se foi um bom começo, mas não deu certo pra mim. Deixa eu puxar o banquinho aqui, pra gente poder colocar os livros. E a segunda, inclusive, um pouco polêmica. Loucos por Livros, da Emily Henry. Como é que eu classifiquei? 5% enredo, 10% enrolação, 35% pegação, 50% drama. Lembrei. E olha que eu li em junho, hein? Ai, gente, simplesmente não gostei. O enredo fraco, protagonista sem graça, construção muito xoxa, muita pegação à toa. Eu pulei todas as cenas de pegação porque eu não gosto. Eu sou nova e não gosto, acho desnecessário. Mas assim, eu pulei muita coisa, né? Então já indica que tem bastante. A irmã da protagonista é mais interessante do que ela. A protagonista fica aquela coisa, nossa, mas eu não posso seguir na vida. Eu até posso, mas eu fico me sentindo na obrigação de cuidar da minha irmã mais nova. A sua irmã mais nova que é casada já tem 3 filhos, querida. Cresce, vai, amadurece na tua cabeça. Tira esse pensamento. Eu tenho um sério problema com gente indecisa, com personagens indecisos, assim, gente. Eu não consigo, não é pra me achar, nossa, decidida e tudo mais, como se eu tivesse moral pra falar disso, porque eu sou bem nova ainda. Mas eu não gostei, gente. Não foi uma experiência legal pra mim. O que era pra ser um romance bonitinho entre um casal que gosta de ler, acabou sendo uma grande decepção. Agora vamos pras alegrias, porque eu vou falar dos meus 6 favoritos. 6. Vocês já vão entender por quê. Temos um livro de não ficção. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um livro de não ficção. O Infinito em um Junco. Tem 2 bate-papos, né, que a gente dividiu em 2 partes, com o meu pai, aqui pelo canal, então você pode assistir. Tá todo anotado.
É um livro que conta sobre a origem dos livros, mas não é aquela coisa chata, didática. É aquela coisa super fluida, sabe? Como se você estivesse ouvindo uma história mesmo, ouvindo uma fofoca. Alguém tá te contando uma fofoca. Irene Valerro, filha, muito obrigada por isso aqui. Muito obrigada por escrever essa obra-prima que as pessoas deviam conhecer. Todo leitor devia ler esse aqui uma vez na vida pra entender de onde veio, de onde vieram essas belezinhas aqui. Próximo, temos uma leitura mais recente, né, que eu li mais pro final do ano. A Biblioteca do Censor de Livros. Um romance meio distópico, numa realidade que eu nunca, jamais gostaria de viver, porque eu provavelmente seria enviada para um centro de reabilitação. Lê pra você entender. Mas eu achei muito interessante a forma como isso foi tratado pela autora. Uma autora kuwaitiana, inclusive. Primeira vez que eu leio um livro de alguém, de uma autora kuwaitiana. Adorei. Não gostaria de viver aqui? Não. Mas é muito interessante de ver. Muito interessante como ela traz os princípios de um governo autoritário junto com a manipulação. É incrível, gente. Relações humanas. Incrível. Temos um livro que poderia ser um filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que daria certo, eu acho que funcionaria, tem bem carinha de Estúdio Ghibli. Não sei porque eu só senti isso. Parece uma fábula. É uma historinha, assim, bem singela, mas lindíssima. A história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. Outro livro que, assim, fui pegar de surpresa, porque nunca tinha ouvido ninguém falar sobre. E amei. Vou usar pra me abanar, porque tá um calor do caramba por aqui. Lindo, maravilhoso, perfeito. Só leiam, é super rapidinho, super curtinho e é incrível. Mais detalhes sobre esses livros vocês podem encontrar nas minhas resenhas. Só procurar aí na playlist de resenhas. Parece que eu desloquei minha mandíbula agora, mas vamos lá. Agora que entra a trapaça. Porque eu coloquei 3 como se fosse um só. Amanda Lovelace. Querida. Você dá um abraço, filha? Tá tudo bem com você? Brincadeiras à parte. São livros de poesia. Poesia autobiográfica, porque é a história da autora aqui. Muito empoderadores, muito impactantes, né? Acabam tendo um certo alerta de gatilho. Mas nada, nossa senhora, muito grandioso. Incríveis, maravilhosos, ainda com certas sátiras, certas referências a contos de fadas, né? Ou a arquétipos de contos de fada. Então, eu acho que toda menina e mulher deveria ler os livros dela pelo menos uma vez na vida. Te ajudar muito a nunca duvidar do seu valor, não importa o que os outros digam. E agora temos Mulherzinhas. Eu li no início do ano, eu amei, gente, amei. Adorei acompanhar a história das irmãs March ao longo dos anos. Tanto que eu li de novo em inglês, né? Mas em inglês só tem metade, né? Só vai até aqui, mais ou menos. Porque o original é separado, é dividido. Então, e essa edição aqui é integrada, né? Tem a outra parte também. Amei, gente. Maravilhoso. Incrível. Incrível. Simplesmente incrível. Eu assisti o filme de 94 também e adorei. É bastante fiel ao livro. Assisti, mas agora no finalzinho do ano, então já não lembrava de tanto detalhezinho. Mas é muito fiel e muito lindo também, assim. A ambientação foi muito bem feita, os atores são muito bons também, então funcionou bem.
E por último, eu podia colocar todos os da Jane Austen aqui, mas Orgulho e Preconceito foi o meu favorito. Assim, gente, retrata exatamente o que todo mundo vive pelo menos uma vez na vida. Principalmente quando você é jovem. Você tá lá na escola, aquela pessoa ali, bicho, deve ser metida pra caramba. Nossa, olha. Gente, não vou nem chegar perto. E aí você dá com a língua nos dentes porque a pessoa é super simpática, super legal. E na semana seguinte vocês viram melhores amigos. Na semana seguinte não, porque amizades levam tempo pra ser construídas. Mas vocês me entenderam. Genial, assim, você tinha máquina do tempo, bola de cristal, porque assim, as pessoas ainda vivem o que você retrata aqui. Não desse jeito, todo poético e satírico e inteligente, e é só patada atrás de patada, porque os personagens não cansam de dar patada, pau, 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 lacradores, como diria a geração atual. Mas é assim que acontece. É isso, gente. É isso, esses são meus favoritos. Não é um ranking, são só os livros que eu gostei mais. E eu acho que eu não esqueci de nenhum. E é isso. Esse vídeo foi mais um bate-papo, né? Foi mais descontraído, eu não roteirizei muito, eu só tava aqui com o meu papelzinho pra acompanhar as falas e não me perder. Mas é isso, refletindo, foi um ano de excelentes leituras. Novamente, nada é uma competição, então não se importe. Você não é mais ou menos leitor por ter lido 5 livros no ano. Ai, mas porque fulano leu 70. Tudo bem. Não é uma comparação. Ninguém tá competindo. Ninguém tá vendo quem lê mais rápido, quem lê mais. Quem lê literatura de verdade. O que é literatura de verdade, afinal? Então, vamos todos nos unir e comentar aqui nossas retrospectivas de leitura de 2025. Coloquem aqui os gêneros que vocês leram mais, o que leram menos, os livros que vocês não gostaram, os que vocês mais gostaram, se leram mais internacionais, nacionais, mais autores homens, mais autoras mulheres. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Feliz ano novo para todos vocês, que 2026 seja um ano incrível, cheio de leituras incríveis. E até a próxima!